pode fazer a abertura, Romeu. Bom dia a todos. Estamos, depois de 2 semanas de recesso, né, no mês de julho, estamos retomando. E nós tínhamos terminado a leitura dos exercícios, né, dos 6 exercícios colaterais do Yoga Van Damme. E vamos seguindo essa nossa sequência de priorizar leituras da antroposofia que nos ajudam no dia a dia, né? Assim, além do conhecimento antropológico mais focado, né, em exercícios que nos ajudam a nos conduzir melhor, né, no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos começar para os dias da semana. São 8 exercícios, na realidade são 7 exercícios, um para cada dia da semana, e um oitavo que faz uma síntese desses exercícios, né? Vocês vão perceber que na leitura são exercícios simples quando se lê, tem o desafio natural da persistência e da prática, mas costumo dizer lá na escola, né, que se a humanidade fizesse esses exercícios, a vida ia ficar bem mais prática, muito mais fácil, né, muito mais humana realmente nas relações. Então, nós vamos iniciar hoje. Quem vai fazer a leitura é a Patrícia, hoje. Foi enviado para vocês o material, né? O material foi enviado aí dentro do nosso grupo de WhatsApp. E aí eu perguntei, Regina, Cristina, você mandou para os 2 grupos? Sim, mandou. Então, tá, né? Porque tem pessoas do outro grupo também, né? É. E antes, a Márcia Luciana vai nos trazer um verso meditativo, né? Então, tudo bem, Márcia? Se o homem tiver de efetuar uma obra interior, precisará atrair todas as suas forças para o íntimo. Terá de recolher sua atenção de todas as coisas dispersas e concentrar-se. E então terá de existir nele uma calma e também um silenciar. Obrigado. Então, Patrícia, nós vamos lendo, tem uma introdução, né? Depois tem, a cada dia a gente para um pouquinho, né? Para poder conversar sobre o exercício, né? Para os dias da semana. O homem deve dedicar atenção e cuidado a certos processos da alma que normalmente ele realiza despreocupada e distraidamente. Há 8 processos dessa natureza. Naturalmente, o melhor é fazer apenas um exercício de cada vez, por exemplo, durante 8 a 14 dias, em segundo, etc., para depois reiniciar. No entanto, o ideal é que o 8º exercício seja feito diariamente. Assim, paulatinamente alcançamos o correto autoconhecimento e também vemos os progressos que fizemos. Mais tarde, junto com o 8º exercício, que dura cerca de 10 minutos, talvez possamos executar um exercício por dia, começando no sábado, de modo que determinado exercício seja feito sempre no mesmo dia. Portanto, nos sábados, o exercício do pensamento, no domingo, o das decisões, nas segundas-feiras, o do falar, nas terças, o do agir, nas quartas, o das ações, etc. Então, Sábado. só talvez, Patrícia, aqui chamando a atenção sobre essa introdução, né? Ele já começa na primeira fase chamando a atenção que nós temos uma série de coisas que nós fazemos sem prestar atenção, né? Então, ele já nos chama a atenção para que possamos olhar para esses processos. Se você se conhece um pouco do budismo, vai encontrar uma correlação com a senda dos 8 passos do Buda, fazendo esses exercícios, né? E ele dá uma introdução também, dando uma sugestão. E essa sugestão seria que eu posso pegar um exercício, nós vamos ver os 8, né? Então, a pessoa, para começar, ela pode
se dedicar a um exercício durante um tempo, treiná-lo, e principalmente o oitavo, que é o que faz uma síntese de todos, né? Mas o ideal seria que eu não precisasse vincular-me ao dia, né? Então, vocês vão entender o que é quando formos lendo, né? Porque todos os exercícios têm a sua importância, e se nós conseguíssemos conviver na alma com essas posturas, esse é o objetivo. Mas, evidentemente, quando nós estamos começando, é preciso um treino, né? Então, é por isso que ele recomenda que se trabalhe com esse exercício durante um período. Então, podemos começar. Vamos pelo exercício até que já é o de hoje, né? Que é o de sábado. É um dia, o primeiro exercício que ele... Sábado. Prestar atenção às representações mentais, pensamentos. Só efetuar pensamentos relevantes. Aprender paulatinamente a distinguir nos pensamentos entre o essencial e o acessório, entre o eterno e o efêmero, entre a verdade e a mera opinião. Ao escutar o discurso do próximo, procurar ficar totalmente quieto no interior e renunciar a todo consentimento, mas principalmente a todo julgamento negativo, crítica, renegação, também nos pensamentos e sentimentos. Isso é chamada opinião certa. Então, agora eu gostaria de ouvir vocês, tendo lido, né, a orientação no exercício, o que chama a atenção? Não sei se alguém já tem experiência, né, porque os exercícios já são conhecidos por muitas pessoas, então talvez alguém possa dividir, né, a sua experiência, né, com o exercício, ou então o que vem de compreensão e provavelmente quais seriam os desafios para executar essa tarefa, né? Então, se alguém quiser, por favor, pode se colocar. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom, acho que o grande desafio é acalmar a alma, né? E aclarar os pensamentos, segurar esse turbilhão de pensamentos que a gente tem o tempo todo. Acho que esse é o maior desafio desses exercícios da semana, que a gente está falando uma coisa e a cabeça está rodando em vários pontos. Você já tinha experiência com esse exercício? Já sim, já Uhum. tinha, já inúmeras tentativas de seguir Ótimo. e não é fácil. Quando você coloca em número, significa que tem persistência, né? Porque você já Já tentou tenho, várias tenho, vezes, tenho, tenho, e tenho. esse é o básico dos exercícios, né? É, É interessante porque aqui ele já nos vincula aos exercícios, ah, tanto dos 12 sentidos, né? Lembra que tem, quando nós lemos os 12 sentidos, o amadurecer luminoso, quando nós temos o sentido superior do pensamento, né? Entender o pensamento do outro, que é diferente. Nós, quando estudamos lá, nós entendemos que audição, linguagem, pensamento e o eu alheio, que são os quatro sentidos superiores, que são os sentidos que nos permitem compreender a cultura humana, diferente dos inferiores, que era o tato, o vital, o movimento e o equilíbrio, que eram para a percepção de si mesmo, por isso eles são bem desenvolvidos no primeiro setênio. Os setênios, os sentidos medianos, né? Que são o olfato, o paladar, a visão, o térmico, que são para percepção, né? Nós usamos para a percepção do meio ambiente, e finalmente, então eles são mais desenvolvidos no segundo setênio, e finalmente os últimos quatro são os chamados superiores, desenvolvidos ao longo do terceiro setênio, que é a audição, a percepção da linguagem, a percepção do pensamento e do eu alheio. Evidentemente, nós temos todos esses sentidos desde o início, mas prioritariamente nós vamos desenvolvendo nestes setênios.
E a audição me permite entender o som da palavra, mas entender o que a palavra significa, eu preciso de ter um sentido, que é o da linguagem, e um outro sentido que é, mesmo que eu tenha todas as palavras numa frase, o que que eu consigo entender como pensamento? Qual é o pensamento que está por trás? Então, são sentidos diferentes e que culminam com a percepção do eu do outro, que é o eu alheio. E esse exercício do sábado, das representações mentais, ele é bem interessante porque ele complementa tudo isso. E também, quando nós olhamos, e você se lembra que nós lemos um livreto que era Educação Prática do Pensamento. E, finalmente, nós lemos os 6 exercícios colaterais, que tem o exercício primeiro, que é o pensamento. Então, o exercício do pensar está sempre muito presente na antroposofia. E aqui ele fala desse cuidado com o que nós pensamos, né? E aí ele já começa com essa frase simples, que é só efetuar pensamentos relevantes. E aí vem uma pergunta para nós, né? Quanto que nós realmente pensamos de forma relevante? E também acho que já foi comentado, né, numa das nossas leituras, o Jacques do Seyran, ele escreveu um livro contra a poluição do eu, em que ele faz essa pergunta: no final do dia, quando nós olhamos o nosso dia, o quanto daquele dia, aquilo que nós carregamos como pensamento, é realmente nosso, e não é uma influência do meio externo. E ali ele já chamava, esse livro foi escrito na década de 50, e ele falava do risco da televisão, né? E imagina, década de 50, se ele fosse escrever esse livro hoje, ele tinha que fazer uma grande complementação com tudo que nós recebemos pela internet, né? Pela WhatsApp, Instagram, todas né? Essas mídias. Então, esse é um exercício assim, esse pensamento é relevante ou não? E aí ele chama a atenção para que nós cuidemos para termos pensamentos, distinguir aquilo que é essencial e que é acessório. E esse é um aspecto importante também, porque nós não conseguimos viver só com o essencial, né? Seria uma vida mais sacrificada. Nós vivemos também com coisas acessórias que não necessariamente são ruins. Aqui a gente tem que ter o cuidado de olhar isso não com peso de valor. Ah, o acessório é ruim. Não, o acessório faz parte da vida, mas o essencial é aquilo que eu não posso abrir mão. E então, essa relação entre o essencial e o acessório, ele é bastante presente quando num caminho de autodesenvolvimento, e junto ele também acrescenta as palavras daquilo que é o eterno e o efêmero, no sentido, o eterno é aquilo que é essencial e se mantém no tempo, o efêmero é aquilo que passa, né? E também entre a verdade e a mera opinião. Essa última colocação entre a verdade e a mera opinião é bastante interessante, porque opinião e verdade não são coisas, não representam a mesma coisa. E, infelizmente, cada vez mais nós vemos que, às vezes, são coisas diametralmente opostas. A verdade não significa opinião. A opinião é uma coisa que cada um de nós tem, isso é perfeito, mas você buscar a verdade dos fatos, né, ter a clareza, isso fica muitas vezes difícil, principalmente em ambientes de muitas discussões, em ambientes de muitas polarizações, o que você vê opiniões, não vê verdade, né? Evidentemente não sempre, mas eu digo assim, nós construímos a verdade a partir das opiniões. Mas o que se vigora muitas vezes é: eu não quero saber a verdade, essa é a minha verdade. Na realidade, essa é a minha opinião, não necessariamente a verdade. Então, esse exercício da representação mental, ele trabalha essencialmente com isso. E dando um exemplo bastante simples, né? De repente, eu tenho uma intensa dor de cabeça e, de imediato, eu penso: nossa, eu estou com câncer no cérebro. Isso é um pensamento essencial ou acessório? Evidentemente, é um pensamento acessório, né? Lógico que eu posso estar com câncer no cérebro, mas eu já não vou de imediato fazer esse processo.
Então, isso é que é um processo que é o distinguir o essencial do acessório, o eterno do efêmero, a verdade da opinião. Esse é o primeiro aspecto do exercício, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essas observações que eu fiz, ou complementar, por favor, assim, ter alguma uma colocação importante sobre isso? Bom dia, doutor Ronaldo. Bom dia. Eu sempre acho, nos grupos, né, no individual, uma pessoa acho que até consegue fazer alguma coisa assim, se mora sozinho, se não tem muitos desafios. Agora, na família, nos grupos, até nos grupos de estudo, trabalho, é mais complicado praticar esses exercícios, na minha opinião. Na minha opinião, agora é boa, né? Nessa minha opinião. Não, e está certo. Mas é justamente aí que nós temos que treinar, né? Porque no sozinho, quando você está sozinho, você não tem o confronto, né, da opinião alheia. Então, você não, isso vai ser complementado com a segunda parte do exercício. Mas é interessante o que você fala, né? E realmente o caminho de autodesenvolvimento ele começa interiormente, evidentemente, a palavra auto, né? Então ele começa consigo, quando você medita, quando você está em casa, sozinho, mas ele precisa da prática. E a prática se dá no confronto, no encontro, né? A palavra confronto às vezes dá uma impressão negativa, mas no encontro com o outro, no encontro com o diferente, né? E principalmente aí é que nós precisamos exercer essa qualidade do essencial e do acessório, né? Então, ótima observação sua. Aliás, eu tinha começado falando, né? A leitura é simples, né? A execução é que torna o exercício mais difícil. Sim, certo, obrigada. Né? Obrigado a sua observação. Mas alguém gostaria de completar? Ô, Ronaldo, eu pensei no. Você estava falando do confronto, né? E outro dia eu estava refletindo sobre a palavra enfrentamento, é em frente, né? Quando eu estou Uhum, em frente ao outro, é. isso, exato. Podemos dar um passo. Oi? Acho que eu ia Podemos? falar? Não, eu Não, ia não, falar. aí só lembrando a segunda parte desse exercício, né? Onde ele fala que aí vai juntar de novo vai unir de novo esses conceitos e a observação que a Eliane e que você fez, Patrícia, do enfrentamento, né? Do enfrente. E aí vem que ao escutar o discurso do próximo, procurar ficar totalmente quieto no interior e renunciar a todo consentimento, mas principalmente a todo julgamento negativo, crítica, renegação e também nos pensamentos e sentimentos. Isso traz para vocês alguma questão, alguma pergunta, alguma observação também? Eu aqui, doutor. Oi? Pode falar. Eu acho que eu não sei Deixa se a é a Zuleika, Zuleika depois e a eu Sandra, falo. né? Então, Zuleika, Não, pode eu falar. acho que todo esse momento aí lembra muito a gente ter que parar nesse turbilhão todo de ação, de pensamento, como de enfrentamento, tudo isso. Uhum, Aí você para para escutar, você para para se escutar. É muito bonito e, ao mesmo tempo, gera muita paz. Você para de achar que tudo você você está gerando tudo, que tudo é com você. Então, quando você escuta o outro até o fim, lembra muito aquela assim, mas não deixou molhar a palavra, não deixou ir até o fim. Você tem outro entendimento das coisas, parece que abre uma cortina e você vê com outros olhos onde você está inserido, quando você presta atenção em você e se dá o tempo do silêncio. uhum. Obrigado, Zuleika. Sandra? Então, nesse outro, né, nessa outra parte, né, eu acho que o escutar que é mais difícil, né? Uhum, Duplamente, assim, escutar fisicamente, né, e escutar o seu interior também, né?
no momento que a pessoa está falando. E acho que é essa força, né, que nos traz a partir de quando ele fala assim, principalmente todo julgamento negativo, crítica ou renegação, né? Uhum. Esse que para mim é um desafio hoje em dia, né? Sim. Tá certo. E a Maria? Eu acho que a Sandra falou também o que eu queria falar, né? Que é realmente escutar, que é de escuta, né? Se acalmar realmente para o outro. Assim, eu falo por mim, que é um desafio muito grande. E a gente vive a gente é tão turbilhado com o pensamento que a gente vive numa sociedade de pré-conceito já, né? E a gente está falando mais principalmente a todo julgamento. A gente já vive quase assim, né? Assim, a nossa vida a gente já nasce já no pré-conceito, né? Que a vida nos põe. E isso eu acho que o escutar, adormecer interiormente para aceitar o que o outro está ser disponível, né? Disponibilizar interiormente para escutar e o preconceito, que é o que vai também para o julgamento. Esse é um grande desafio. Então, pegando o que vocês três falaram, né, da Zuleika, dessa calma interior e como é interessante, né, e o que vocês, tanto a Sandra quanto a Maria, colocaram da dificuldade de superar o preconceito e superar o julgamento negativo, mas tem um fato que normalmente a gente esquece, porque a gente sempre olha para o negativo, né, eu não devo criticar, mas interessante que ele começa falando, não é para renunciar ou só o negativo. Ele fala principalmente o negativo, mas ele fala renunciar a todo consentimento. Aqui tem um aspecto interessante, porque se eu penso como a Patrícia, digamos assim, nós estamos aqui num grupo conversando, a Patrícia me dá um pensamento dela e eu mais ou menos eu penso como ela e eu já de imediato eu concordo com ela. O que ele está nos sugerindo é que eu mantenha uma calma interior para não aceitar de imediato, consentindo, e nem negar, criticando. Porque a verdade aparece realmente a partir desse ponto que a Zuleika falou, dessa calma interior, porque o fato de eu concordar com uma coisa, eu estou talvez concordando com a opinião, não com a verdade. E se eu discordo do outro, eu também estou discordando a partir da opinião, não da verdade. Então, por isso que é interessante ler com cuidado, né? Porque as frases, elas são muito bem colocadas aqui, e nós temos essa grande dificuldade, né? Me é simpático, eu já aceito. Me é antipático, eu não aceito. E isso é bem, embora ele fale principalmente o negativo, mas eu acho muito importante nós pensarmos no que é simpático, né? No sentido, será que o que é simpático é verdadeiro? E nós vivemos muito isso nesses últimos tempos, né? Em vários âmbitos, da religião, da política, da ciência, em que nós temos encontros de convencimento e não encontros de esclarecimento. Isso faz com que as pessoas entrem nas discussões justamente olhando o julgamento do positivo e do negativo e não vendo a verdade. E foi extremamente cansativo em muitos momentos, nos últimos tempos, né, de conversar com as pessoas, porque as pessoas querem te convencer. Quando você passa desse ponto, fica muito difícil, você tem que ter uma postura interna muito grande de ouvir, tá? O que você está falando, será que faz sentido ou não? Mas para isso eu tenho que calar internamente. Então tem um quadro do Botticelli, que é a Vênus e Marte, e nós sabemos, assim, dentro do princípio das forças planetárias, Vênus é o grande, como Steiner fala, né? É o grande ouvido do universo. A capacidade de ouvir o outro é venusiana. E a capacidade de falar é marciana, é Marte. Isso é interessante porque Vênus é um arquétipo feminino, estamos falando de arquétipo, não de gênero, arquétipo feminino, e o Marte é um arquétipo masculino.
Como são arquétipos, o ser humano, seja ele de gênero masculino ou feminino, ele tem os dois arquétipos. E o que acontece numa conversa? Numa conversa de esclarecimento, não de convencimento, a Vênus e o Marte têm que ter uma posição bastante clara. Se eu estou escutando o outro falar, vou usar de novo aqui a Patrícia, como é que está sendo a leitura, se eu escuto a Patrícia falar, o meu Marte tem que estar dormindo e a minha Vênus acordada. E quando eu falo, meu Marte está falando, eu estou respondendo a Patrícia, o Marte dela deveria estar adormecido e a Vênus acordada. Por que nós temos tantas dificuldades de diálogo hoje em dia? Diálogo, dia, através, logos, palavra, né? Através da palavra. Por que é difícil? Porque, normalmente, eu posso estar olhando para a Patrícia com uma expressão de que a Vênus está acordada, mas o meu Marte está mais acordado ainda. E eu aqui internamente, eu estou aqui falando internamente qual é a resposta que eu tenho que dar para ela para vencer essa conversa, né? Então, isso é um aspecto interessante da gente perceber que complementa tudo isso. Eu tenho que escutar sem julgar. Primeiro, deixa entrar. Aí depois eu vou expressar minha opinião. Em tempos modernos, onde tudo é muito rápido, onde tudo tem que ser rápido, isso inclusive, é um fator que é, dificulta muito esse processo, porque eu não quero esperar para falar, eu não quero esperar para pensar sobre, eu já quero emitir minha opinião. E aí junta com a primeira parte do exercício. Será que o que é dito, na maioria das vezes, é essencial ou é acessório? Então, esse é um aspecto que, nesses pequenos 2 parágrafos, quanta coisa que a gente pode pensar sobre esse exercício do sábado da representação mental. E voltando à orientação inicial, se eu tenho essa dificuldade, né, como foi comentado aqui, principalmente em família, eu posso exercitar o tempo que, para mim, é importante que eu desenvolva essa qualidade. E, embora ela esteja vinculada ao sábado, né, eu sempre brinco com essa questão, assim, ela não deveria ser vinculada ao sábado especificamente, senão no sábado eu me conscientizo que tem que fazer representações mentais positivas, e de domingo até a sexta eu não faço isso. Não faz sentido, né? O exercício é simplesmente para facilitar essa percepção, né? É vinculado ao dia. Mas, na realidade, isso deveria ser permeado, eu me permear por essa possibilidade para poder usar sempre. E é interessante porque quem rege o sábado é Saturno, né? Saturday, né? Em português, né? No inglês, é interessante a gente perceber isso. E o Saturno é aquele que tem essa qualidade de uma fortaleza interior, né? E de a essência. O Saturno é essa força saturnina nos leva a ir na essência da questão. E isso se vincula realmente a esse aspecto da representação mental aqui, quando ele fala ir ao essencial, não ao acessório. Nós vamos ver que o acessório está mais com outra força planetária, né? Também não do negativo que eu falo, mas quando você vê muitas coisas, é muito difícil que você chegue no essencial, né? Então, aí já tem uma força mercurial de múltiplos interesses superficiais, né? Quando eu vou ao centro da questão, eu estou com essa força saturnina, né? O lado positivo da força saturnina. Eliane? Me ocorreu agora, escutando o senhor, que a gente costuma falar, e eu falo isso, não é nada pessoal. E tem algumas atividades que eu realizo em grupo que a gente acaba adotando uma postura e uma fala que o que acontece aqui é do grupo. Então, agora me ocorre esse não é nada pessoal e tu continua falando, não é nada pessoal.
É só um registro, mas eu gostaria de ouvir alguma coisa sua aí. Deixa eu entender, isso que você quer dizer não é nada. Você está falando com uma pessoa uma coisa que você acha que é importante, Tô e você chateada está com a dizendo, pessoa e tô querendo minimizar e digo assim, não é nada pessoal, mas vai lá, né? "Hum, Solta o veneno igual. E também quando acontece trabalhos em grupos, em algumas orientações, realmente eu faço isso, porque também sou sistêmica, né? Mas assim, aqui tudo que acontece tem a ver com a ressonância do grupo, então também é do coletivo. E daí agora fico entre o essencial e o acessório, né? Essa questão sim." aqui me faz uma nova reflexão. É, aí nós entramos num outro aspecto, Eliane, interessante, que é a questão da... Quando nós nos comunicamos, nós temos um conteúdo, certo? Eu vou comunicar um conteúdo. E esse conteúdo, ele, para chegar no mundo, o conteúdo seria a essência de uma ideia, né, de um princípio, mas para chegar no mundo, ele passa pela forma. Então, quando eu vou falar uma coisa com uma pessoa, esse é o conteúdo, a forma é o veículo com que o conteúdo chega no ambiente. Então, eu posso falar com certeza, uma coisa muito importante para o outro, mas dependendo da forma, isso não vai ser aceito. Então, digamos que eu traga uma ideia, né, do Steiner, por exemplo, uma ideia espiritual. A pessoa me faz uma pergunta e eu vejo que a pergunta da pessoa ela ainda precisa de mais alguns passos para compreender, e eu vou explicando para a pessoa, se eu tenho esse conhecimento, olha, o que eu entendo é isso, isso, isso. Então, eu trouxe calmamente um conteúdo e numa forma palatável, né? Adequada. Eu posso dizer a mesma coisa dizendo assim, mas você é pouco inteligente, né? Você ainda não percebeu isso? E aí falo a mesma coisa. Então, entende a diferença do conteúdo e da Uhum, forma? uhum. E nós temos convenções sociais. Convenções sociais são formas, né? Então, você pode, pegando no que você falou, se eu me entendi bem. Então, eu quero dizer que talvez a sua postura não está adequada, e aí eu uso a forma. Olha, não é pessoal, e fala a mesma coisa. É uma forma delicada, né? Mas quanto mais transparente for a coisa, melhor. Então, também temos que trabalhar com essa imagem de que, às vezes, o essencial não é compreendido porque ele é feito de uma forma acessória. Então, quando eu grosseiramente digo o essencial, isso se torna, às vezes, acessório, porque o outro vai perceber o que primeiro? A forma inadequada, não o conteúdo, né? Ou vai demorar muito para conseguir assimilar aquilo. Então, isso veio também essa questão, assim, como que eu sou verdadeiro no mundo, também sem ser agressivo, né? De novo, entra essa questão da forma e do conteúdo. Não sei, Eliane, se era bem isso que você queria, né? Era essa a ideia? Sim, 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 clareou Uhum. bastante aqui. Uhum, obrigada. Ok. Eu falo num trabalho de comunicação que quando a gente começa a comunicação com o outro, com o pronome você, eu entro no que o Ronaldo falou do Marte, né? É Marte e Marte, porque eu começo, mas você fez isso, 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 e o outro diz, não, mas você aquele dia fez isso. E aí a comunicação em casais e pessoas se centra nessa comunicação que ele trouxe de você, você. Então, você é um ataque ao ser do outro e não ao comportamento. Uhum. Mas quando eu trago eu em primeiro lugar, então, olha, eu me sinto assim em função desse comportamento do que você fez, o você aparece lá no final. E aí tem esse contraponto do Vênus e do Marte. Então, sempre essa boa comunicação começa pelo eu, né? E não pelo você, né? Quando eu comecei a falar no você em primeiro lugar, eu já estou no ataque ao ser do outro.
Interessante. Julieta? Está fechado, Julieta, seu microfone. Não está Não. saindo som. Ué, não está saindo o som. Você está sem som. Você quer escrever, Julieta? Deve ter alguma coisa no seu... Deixa eu ver aqui, onde que você pode ver. Deve ser alguma coisa no seu microfone aqui. Deixa eu ver se você Ela vai escreve e a gente escrever. vai. Isso. Isso, obrigado. O que talvez a gente possa fazer, enquanto ela vai escrevendo, é ler o próximo, né? O do domingo, e depois a gente pega a... Domingo. Decidir-se, mesmo nos atos mais insignificantes, somente na base de uma ponderação fundada e total. Afastar da alma todo o agir impensado, todo o fazer desprovido de significado. Deve-se sempre ter, para tudo, razões bem ponderadas. Deixar de fazer aquilo que carece de um motivo significativo. Se estamos convencidos da retidão de uma decisão tomada, devemos ater-nos a ela, com toda firmeza de ânimo. Isso é chamado juízo certo, que não depende de simpatia ou antipatia. Obrigado, Patrícia. Então, de novo, olhando as frases, né? As palavras, o que elas ali estão nos dizendo, né? O que chama a atenção de vocês? Antes, talvez, agora aproveitando o que a Julieta falou, né? A Julieta escreveu para nós dizendo assim, quando você fala eu, você assume a responsabilidade. Quando você fala você, coloca a responsabilidade no outro, né? A responsabilidade do eu, talvez, no outro, né? Acho que é isso que você quis dizer, né, Julieta? Obrigado, é isso mesmo. Complementa aqui o que a Márcia comentou, né? E também essa questão, né? Quando você fala eu, e essa responsabilidade é, quanto mais você tem a consciência disso, né? Mais é a sua consciência de assumir essa responsabilidade, que também tem a ver com o exercício do domingo, né? É assim, eu pensar exatamente o que eu vou falar, né? Hoje em dia nós vemos muito nós. Você se esconde no nós, né? Você até repete o que o nós fala, como se fosse seu, mas na realidade você está repetindo um politicamente correto, uma coisa nesse sentido, né? Então é bem interessante esse aspecto do cuidado quando você não agride com você, mas principalmente a responsabilidade quando eu falo eu, né? Esse é o aspecto importante do acessório e do essencial. E Muitas vezes, complementa com... só um adendo aí, Ronaldo, muitas Sim. vezes as pessoas falam, para se referir até a si mesmo, falam, a gente acha que, né, ou a gente vai, Exatamente. né, então vai se referindo, vai falar, a gente quem? Não, eu. Então, as, se apropria disso, né? Porque se vocês prestarem atenção nessa forma de falar, muitas vezes se refere a si falando no nós, né? Olha, a gente acha que isso, a gente Isso, presta atenção. Isso é muito importante, inclusive, em relação à antroposofia, né? Então, muitas vezes você fala coisas sem a responsabilidade realmente daquilo que você está falando. E você está se colocando como um representante da antroposofia, e você ouviu, não sabe nem aonde você ouviu, né? Tem um texto que fala muito sobre isso, sobre essa responsabilidade, o risco que nós corremos, né? Então, essa clareza no pensar também é importante, né? E você falar, ou pelo menos, se alguém te pergunta, você fala, eu compreendo dessa forma. Isso também é muito importante, né?
Então, eu compreendo dessa forma, mas você tem toda a liberdade, era isso que o Steiner queria, por isso ciência espiritual, né? O princípio da ciência é que você repete a pesquisa, né? A ciência é feita, um dado científico, ele tem que ser comprovado e reproduzível. Então, é interessante você pensar assim, bom, eu ouvi o que o Steiner falou, eu assimilei, eu vivi isso ou não? Eu estou só repetindo teoricamente, né? Que não era o que o Steiner queria. O Steiner queria que nós tivéssemos que nós não o aceitássemos, né? Que nós pensássemos, questionássemos no sentido de crescimento. E aí, quando eu falo, eu entendo, e às vezes no texto, quando nós lemos já em vários livros, né, o que está escrito ali? Então, é interessante falar, bom, eu compreendo desta forma, né? Eu estou assumindo esse compromisso e não só repetindo coisas. Então, de novo, eu e você aqui aparece interessante, e todos os exercícios da semana, eles nos vinculam realmente a meu mundo interno na relação com o mundo externo. E especificamente o exercício do domingo, ele traz uma coisa bastante interessante, que é o fato que nós esquecemos normalmente de pensar sobre um ato. Nós fazemos muitos atos repetitivamente, né, rotineiramente, e não nos colocamos com a intenção. Ele usa até essa frase aqui, né? O ato não deveria ser insignificante. Ele não é o ato, por mais insignificante que seja, desculpa, ele tem que ser feito dentro de uma ponderação bem fundada. E nós fazemos muitas coisas sem pensar, né? Repetimos. De repente, depois, às vezes, até você fala, nossa, eu não deveria ter feito aquilo. Se eu tivesse pensado antes, eu não teria feito aquela questão. E aí entra qualquer ato. Não é só o ato físico, é o ato também da fala, né? Então, se eu antes pensasse, né, juntando um exercício com outro, se antes de eu falar uma coisa, eu perguntasse para mim, o que eu vou falar é essencial ou é acessório? E às vezes, muitas vezes, numa relação social, existe essa nossa imagem de trazer leveza, né? Não vamos pesar a coisa. E, de repente, a brincadeira que uma pessoa faz pode ser extremamente agressiva para outra. A intenção era fazer leveza, mas às vezes fica tão mercurial demais que às vezes traz mais mal-estar. Então é interessante, se eu faço a pergunta para mim, eu deveria falar isso, mesmo que seja uma brincadeira, mas eu não sei exatamente a postura do outro naquele momento. Quantas vezes acontece isso? Você fala, nossa, mas era só uma brincadeira, e o outro fica profundamente incomodado com a brincadeira. Se eu tivesse pensado antes, né, se eu tivesse feito uma ponderação, seria o mais adequado. E isso implica em tudo, né? Eu vou chegar numa reunião social, eu vou correndo e pego o primeiro lugar na mesa, ou pego uma quantidade maior de comida. É no simples que a gente vê isso, não é nenhuma coisa assim tão, nossa, vou dizer uma coisa que vai mudar o mundo. Chega a isso também, evidentemente, mas eu treino nas pequenas coisas. Isso que ele traz a pergunta, significado. Isso já nos traz uma meditação muito profunda, quer dizer, tudo que eu faço tem significado. Lógico que nós não conseguimos viver tão assim, tão perfeitamente, mas eu preciso aprofundar, eu preciso treinar essa imagem, né, de como fazer esse exercício, né? Então, ponderação é o que ele fala no final, né? Não fazer o que carece de um motivo significativo. E a penúltima frase é bem interessante quando ele fala: se estamos convencidos, nós devemos da retidão daquela decisão. Então, eu tomei uma decisão e vou me ater a ela com toda a firmeza de ânimo. Isso é complexo hoje em dia, né? Dentro das relações sociais, com tantas ponderações, com tantas polarizações, né?
mas eu tenho a retidão, né? Eu sei que eu estou falando, e eu vou me ater com firmeza de ânimo àquilo que eu penso. Até, isso não está escrito aqui, mas é importante nós pensarmos isso, até que a vida me prove o contrário. Quer dizer, o fato de eu ter a certeza de uma retidão interna não quer dizer que eu vou acertar necessariamente sempre, mas até eu tomei a decisão, ponderei, né? E tomo a minha atitude, eu devo manter com firmeza, até que talvez a vida me mostre, não está tão certo o que você está pensando. E aí eu, fazendo o exercício lá, que já junta com o anterior, né? De olhar objetivamente, buscar o essencial, escutar o que alguém me diz, eu posso chegar à conclusão, não, está certo, eu tinha uma ideia e tive o meu juízo certo, mas a vida me mostra que talvez eu precise fazer alguns ajustes. Então, são interessantes como os exercícios eles vão se complementando, né? E isso aí nós vamos, então, por isso que eu brinco com você, falo sempre, né? Se todo mundo fizesse esses exercícios, a vida ia ser muito mais correta, né? Em todos os sentidos, né? E isso que ele fala, terminando a última frase, porque isso é interessante olhar esses exercícios frase a frase, né? Esse exercício, quando ele fala do juízo certo, ele não depende de simpatia e antipatia. Então, às vezes, eu vejo uma determinada coisa que eu preciso ponderar para fazer, em princípio, aquilo não me é simpático, mas aquilo é o que tem que ser feito. E aí, então, eu vou no caminho mais, no caminho da retidão, né? Do juízo certo. Eu julguei adequadamente, eu ajuizei, né? Não julgar por simpatia. Isso é interessante. O juízo certo, ele seria um ajuizar, que é acima da simpatia e antipatia. Simpatia e antipatia estão no nível da alma, né? Que é a base. O ajuizar está no nível da individualidade. Então, eu supero a simpatia e a antipatia e tomo a decisão que é a mais adequada, né? Ponderadamente. Alguém gostaria de contribuir? Sim, Sandra? Aqui de novo, né? Doutor Ronaldo, é engraçado como a gente aprende muito com as crianças, né? E o senhor falando sobre essa brincadeira, leveza, ponderação, né? Esses dias eu estava num conflito com uma criança, uma brincando com a outra, e a gente fazendo a mediação. Olha, não, pede desculpa, tal. E o que estava chorando copiosamente virou para outro, virou e falou assim: Olha, você precisa pensar antes de fazer, né? Então eu falei: Puxa, aí já trouxe alguma resposta para outra que estava realmente, não, imagine, não foi sem querer, tal. Ele virou e falou assim: não, você precisa pensar antes de fazer, né? Porque para ele não foi uma brincadeira, né? Então vem a calhar nessas decisões de atos, né? Para a gente pensar, né? E aí, doutor, eu acredito que é a percepção do outro, não é? A Sim, percepção e compreensão do outro. sim, com certeza, né? É interessante ouvindo você falar de criança, né? E hoje tem essa expressão bullying, mas sempre teve isso nas escolas, né? Sem o nome, sem o rótulo, né? E se as pessoas envolvidas, porque geralmente uma pessoa começa com o bullying e os demais dormem para o assunto e vão junto, né? E aí, quando você vê isso, se as pessoas, isso, a gente não pode exigir isso de uma criança, apesar dessa sua criança aí ter dito para o outro para pensar. Mas nós sabemos muitos bullying, não desse estilo de criança, mas quando você coloca um apelido numa pessoa, quando você taxa uma pessoa de uma coisa, é um bullying. Hoje em dia é muito bullying, né? Tem pessoas que falam, você é desse tipo, você é do outro tipo. E, na realidade, eu deveria pensar internamente assim, eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu estou repetindo uma coisa, estou repetindo uma brincadeira, porque no primeiro momento isso foi legal, então eu vou entrar nessa onda, e sempre volta para a questão da individualidade, né? É o eu se posicionando perante a questão.
e tendo essa decisão. Todo mundo faz essa coisa, todo mundo fala isso, eu não preciso fazer isso, né? E pensando sempre assim, naquilo que é um ditado antigo, né? Não faz para o outro o que você não quer que faça com você, né? Então, se nós pensarmos isso, antes de fazer uma coisa dessa natureza, eu pensaria assim, ponderadamente, né? Eu gostaria de receber essa brincadeira ou essa observação. Então, como que eu vou fazer para o outro? Então, junta novamente lá, né? Eu vou observar um evento e depois eu vou pensar, antes de tomar uma atitude, isso está certo ou está errado? E mesmo o bullying, que às vezes é uma brincadeira, é um conteúdo que poderia ser dito para outra pessoa, mas é de uma forma absolutamente inadequada. Às vezes o bullying não tem a finalidade assim de machucar, né? Você vê uma coisa que o outro faz, é um jeito que o outro faz que é engraçado, e a forma vira um bullying, quando poderia ser uma forma de orientar o outro. Você está fazendo uma coisa que talvez não esteja adequada. É que no âmbito da infância, da adolescência, isso às vezes não tem como colocar essa questão, né? Mas quantas pessoas no mercado de trabalho, em organizações, que sofrem até assédio moral, porque uma pessoa tem uma coisa para dizer, aquilo não é dito da forma adequada, aquilo vira uma brincadeira, né? E aí tem esse aspecto, né? Que a gente precisa ter essa consciência, né? Doutor Ronaldo, essa consciência que o senhor chama seria um filtro? É um filtro. Desculpa dizer, um É, filtro? na realidade é um filtro também, né? Tá. É um filtro que eu posso olhar, né? Eu vou filtrar tudo que vem, né? Tem muita coisa, nós somos invadidos por muitas coisas, né? Então, isso é um aspecto. Nós estamos obesos de muitas informações. Sim, Poderíamos dizer isso? obesos e com indigestão, né? De tanta coisa que a gente tem, né? Tá. Com certeza tem. Muita coisa que... E isso que você falou, o filtro é uma coisa interessante, porque o filtro é uma barreira, né? Eu filtro aquilo que precisa passar. E quando você dorme para dentro do assunto, né? Quando você aceita, como ele fala, ou consentindo ou criticando, eu não faço um filtro. E esse filtro ele parte do princípio do meu mundo interno, né? Do meu patrimônio pessoal, que me permite filtrar coisas, mas sempre com a consciência de que não necessariamente eu estou fazendo o certo, né? Eu tenho que ter essa consciência, essa é a minha opinião. E aí eu tenho que estar aberto para que o mundo possa me mostrar. Para eu estar aberto, eu tenho que escutar também e ponderar. E chegar a essa conclusão que é acima de simpatia e de empatia. É muito gostoso ficar brincando com os outros, né? Mas é o correto? Então, isso é acima desse processo, né? Mais alguma questão? Se não, chegamos às 9h30, né? Chegamos no término do nosso encontro. Semana que vem continuamos com essa leitura, né? E vamos seguindo. Então, já preparando, depois a gente vai avisar já qual vai ser, porque esse em princípio, é uma leitura mais... embora nós já vimos que cada exercício ocupa um bom tempo de observação, mas não vai demorar muito tempo, a gente já vai pensando já na nossa É o próxima... livro, Oi? é o livro que colocou no grupo, não? Qual foi? Agora me deu um branco agora. Qual é o livro que nós colocamos no grupo? Foi o... A Marimília que vai comprar para mim. É? Qual que é mesmo, Julieta? Me Tem lembra um uma pouquinho. capa branca com rosa. Os 12 sentidos. Isso. Então já vamos, obrigado, Julieta. Já vamos, obrigado, Zuleika, por lembrar e a Julieta por mostrar. Então já é a próxima etapa, né? Que também vai complementando tudo isso aqui que nós estamos, né, estudando aqui. Tudo bem. Bom fim de semana para vocês. Para todos, bom final de Beijo, bom semana. final de semana. Muito Obrigada.